Eu acho que o maior medo que eu tinha quando criança era medo do arrebatamento, que eu acho que muitos de vocês nem sabem o que realmente significa. E aí pessoal, beleza? Como eu já falei várias vezes no meu canal, eu cresci em um lar evangélico. Meus pais eram católicos quando eu nasci, alguns anos depois eles se tornaram evangélicos protestantes, de uma congregação que era uma espécie de spin-off da Assembleia de Deus, que é uma congregação mais conhecida, que se chamava Bethesda. E sempre que eu conto essa história, o pessoal faz piada com a Bethesda, a desenvolvedora de jogos e tal. Bethesda, pra quem não sabe, é um nome bíblico, era um local que existia na Bíblia, enfim. A igreja da qual nós éramos membros seguia uma interpretação dogmática que via o livro de Apocalipse, via os livros de Ezequiel, Daniel e tem Isaías, eu acho, vários de livros que eles chamavam de livros proféticos, e eles têm toda uma interpretação que alguns versículos específicos daqueles livros, algumas passagens, se referem ao final dos tempos, que é uma interpretação que não é compartilhada por todo o cristianismo. Então eles pegavam algumas passagens, né, como eu falei, Daniel, de Ezequiel, de Isaías, do Apocalipse e tal, e aí eles interpretaram num framework, né, toda uma estrutura dogmática de que o que vai acontecer é o seguinte: um dia Jesus vai voltar para a Terra, só que ele não vai voltar como um corpo físico, como ele veio da primeira vez. O Espírito de Jesus vai voltar à Terra, e aí de repente todos os crentes, ou pelo menos os crentes de verdade, tinha toda uma discussão de que segmentos cristãos realmente seriam levados no arrebatamento, mas enfim, o Espírito de Jesus passaria pela terra e aí ia levar todos os cristãos, ou crentes ou evangélicos, dependendo como eu falei, enfim, levá-los todos para o céu. E aí do nada, de repente, todos os cristãos do mundo iam desaparecer. E aí depois disso o mundo só ia durar 7 anos, porque o anticristo ia aparecer durante essa crise de pessoas que sumiram do nada. E aí o anticristo viraria um líder mundial, ia consolidar todos os governos, ia consolidar todas as religiões, só existiria uma religião oficial no mundo, uma moeda apenas. E aí esse período de 7 anos eles chamariam de tribulação. Então várias catástrofes, tragédias e desastres aconteceriam durante essa tribulação. Então, como você pode imaginar, você ouvir isso quando você é criança é um pouco traumático, vamos dizer assim. Eu posso dizer facilmente que o apocalipse, o arrebatamento especificamente, era a coisa que eu mais tinha medo quando eu era criança, porque isso era que era passado pra gente: olha, Jesus, você tem que ficar de olho, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. E talvez pra você que não seja cristão, nunca frequentou a esfera cristã, seja até difícil de compreender isso, mas era assim mesmo. Eles achavam que a qualquer momento, agora do nada, o Izzy Nobre seria arrebatado, assim. Isso causava uma agonia profunda em mim. Eu não sei se meu irmão passava pela mesma coisa, porque o meu irmão é um pouco mais novo do que eu, então eu não sei se ele tinha o mesmo compreendimento, dependendo da época em que certas histórias da minha infância se passam. Mas eu, pelo menos, tinha um medo absurdo, porque eu não gostava tanto de ler a Bíblia quando eu era mais novo, né? Isso é uma coisa que permeou a minha infância, não é só quando eu era mais velho, mas quando eu era adolescente tinha um compreendimento melhor do mundo à minha volta. Isso é uma coisa que foi pregada a mim desde quando eu era moleque. Então eu tinha muito medo, porque eu achava ir pra igreja muito chato quando eu era pequeno. Eu não gostava de ler a Bíblia, não gostava de orar. Então eu tinha uma angústia de que o arrebatamento ia acontecer e os meus pais iam pro céu, porque eu considerava os meus pais um exemplo de cristianismo, porque meus pais eram uma figura de autoridade, foram os meus pais que me ensinaram tudo isso. Então pra mim eles eram, digamos, os profetas desse pequeno sistema religioso que era, digamos, a minha casa, né? Tem os meus pais que estão explicando a história pra gente, eu, meu irmão e minha irmã estamos ouvindo. Minha irmã ainda era mais nova ainda, então isso talvez ela nem passou por esse processo. Mas eu tinha muito medo, e eu digo assim, não é um exagero, não é um hipérbole, eu tinha medo mesmo, eu tinha pesadelos frequentes, porque o maior medo de uma criança, eu acho, é se perder dos pais. Tipo, quando você era criança, você estava no supermercado. Supermercado talvez não, porque é pequeno, mas no shopping, numa loja grande, de repente você olhava ao seu redor e você não via os seus pais. Isso era terrorizante. Era o maior medo que existia quando você era criança. Eu lembro, cara, eu fui assistir Império do Sol Nascente, acho que é o nome, do filme do garotinho que tá no Japão, os pais são diplomatas, durante a guerra ele se perde dos pais, ele acaba parando no campo de concentração. Eu não consegui, eu era pequeno quando eu fui ver aquele filme, e aquele filme, a cena em que ele se perde, tá uma multidão, você deve lembrar desse filme, se você assistiu, você sabe da cena que eu tô falando.
A cena em que ele se perde dos pais me causava angústia tão grande que eu parei, tava passando na TV esse filme, eu parei de assistir. Porque aquilo exacerbava esse medo de que era pra mim uma inevitabilidade. Me falavam tanto que aquilo ia acontecer, e eu contava mentiras quando era criança, eu desobedecia meus professores, né? Eu tinha certos comportamentos de criança mal criada, né? De ficar sempre se metendo em alguma confusão. Eu tinha pra mim que certamente eu não sou um crente bom o suficiente, então eu vou pro inferno, eu vou ficar aqui na terra, no caso, meus pais vão ir embora no arrebatamento e eu vou acabar indo pro inferno no final dessa tribulação. Acontecia coisas de, por exemplo, eu acordava à noite de um pesadelo, aqueles pesadelos que você acorda e pareceu muito real pra você. Imagina uma criança de 7, 8 anos, parece ainda mais real, e eu corria pro quarto dos meus pais pra verificar que eles ainda estavam em casa. Se eu chegava em casa da escola e não tinha ninguém em casa, eu ligava a TV na Globo, porque eu pensava, se acontecer o arrebatamento, vai estar passando no plantão da Globo. E aí, obviamente nunca tá. A minha mãe demorava pra chegar em casa de algum compromisso e eu ficava desesperado, achando, pronto, aconteceu o arrebatamento. Então isso era um terror frequente na minha infância, cara. Não é exagero, tipo, foi um trauma muito grande. Eu acho que muita parte... Quem me conhece, quem acompanha meu trabalho há mais tempo, sabe que eu tive uma época em que eu era, talvez, digamos, um ateu um pouco mais agressivo. Eu escrevia artigos meio que tentando expor certas incongruências, certas contradições na Bíblia. E eu acho que dá pra notar a diferença de tom, a diferença temática de quando eu faço isso hoje. Eu tento ser um pouco mais objetivo, talvez. E quando eu fazia isso, digamos, lá nos vídeos de 2004, 2005, pra quem acompanha meu site há mais tempo, você notava que eu falava com certa raiva, e eu acho que muito daquilo era um momento meio catártico, era uma revolta contra essa programação que eu tive quando era criança, que eu entendo que meus pais estavam fazendo o que eles achavam que era melhor pra mim, no caso, salvar a minha alma imortal, mas aquilo foi um trauma absurdo na minha vida. E por que eu tô fazendo esse vídeo? Eu tô relendo por cima uma série chamada Deixados para Trás. Quando eu tinha mais ou menos 16, 17 anos, a minha mãe estava percebendo que a minha fé já não estava mais aquela coisa toda, né? Eu já estava meio que abandonando o evangelho, o cristianismo. E aí a minha mãe, ela comprou alguns livros para mim que ela achou muito erroneamente. Mãe, eu sei que você está assistindo esse vídeo, o tiro saiu muito pela culatra. A minha mãe comprou dois livros, um chamado Filho do Fogo, que é uma história autobiográfica de um cara que alega ter participado de uma seita satânica. Eu já escrevi uma resenha desse livro no meu site, coloquei aqui embaixo na descrição. E a outra era Deixados para Trás, é um livro americano, esse primeiro que eu citei é um livro brasileiro, um livro americano, uma série que é tipo o Harry Potter dos crentes americanos. É uma série que vendeu tipo 50 milhões de cópias, tem 13 livros nessa série que conta a história de um grupo de pessoas que está sobrevivendo esse período de tribulação que acontece após o arrebatamento. E eu tava relendo esse livro, e essa série é muito bosta, a propósito. Eu tô lendo um livro escrito por um cara que destrinchou o livro inteiro, o primeiro livro da série inteira. Ele vai parágrafo por parágrafo, mostrando tudo que é de absurdo no livro, tanto em questão de gramática, de sintaxe, de doutrina cristã mesmo, o livro é horrível, cara, é um livro... Se você que leu 50 Tons de Cinza, como eu tentei, pra ver como era, e ficou abismado de como é que um livro tão amador foi publicado e virou sucesso mundial, se você ler Deixados pra Trás, sua cabeça vai explodir de tão mal escrito que a porra desses livros são. Eu tô lendo um livro que faz essa completa desconstrução, alopração completa, é muito engraçado, inclusive, vou deixar o link também aqui embaixo, do blog desse cara e do livro dele, destruindo esses livros, né, do Deixados pra Trás, que ele escreveu esse livro e tá publicado na Amazon. Vou colocar tudo aqui embaixo na descrição pra você conferir tudo. Se eu esquecer, às vezes acontece, quando eu posto o vídeo, minha sogra tá aqui visitar a gente, às vezes na correria eu esqueço, eu vou botar o link aqui embaixo, tá bom? Se não tiver agora, você dá um F5 aí depois que vai aparecer aí, é o que eu tô querendo dizer. Então, lendo esse livro do cara, zoando esses livros, e eu tô novamente me familiarizando mais uma vez com todo esse negócio de, lembra esse negócio do arrebatamento, quando você tinha muito medo do arrebatamento, você achava que você não ia ser arrebatado? Eu tinha, como eu falei, cara, eu tinha pesadelos muito vívidos de ver os meus pais sendo arrebatados, eu ficando na terra sozinho e tal, não sei o que. Então eu tava no YouTube procurando uma série de filmes que eram dos anos 70, filmes independentes cristãos. Era uma série chamada Como um Ladrão na Noite, se não me falha a memória. São 4 filmes. O terceiro filme da série, que se chamava A Marca da Besta, se não me falha a memória, foi o que eu mais assisti quando era criança, né? Eu lembro que passaram na igreja uma vez esse filme, e o meu pai, eu acho que pegou uma cópia emprestada, a gente assistiu lá em casa também. Eu vi, acho que todos os filmes da série. Era um filme muito mal produzido, como eu falei, um filme independente, né? Um filme produzido pra comunidade evangélica e tal, cristã americana. E esse filme me causou mais pesadelos do que todos os filmes que eu assisti quando eu era criança. E olha que eu cresci nos anos 80 e 90. Naquela época não tinha esse negócio de, nossa, não pode mostrar isso pra criança. Mano, eu sou de uma época que fazia um desenho animado baseado em Rambo e Robocop, mano. Filmes violentíssimos, enfim. Tinha um bonequinho desses negócios, mas como eu tava falando,
Eu assistia Alien, né, que era um filme bem assustador, assistia, tipo, O Primeiro Exterminador, que era mais um filme de terror e tal. Eu vi vários filmes de terror mesmo quando era criança, mas todos esses filmes, esse barulho que você tá ouvindo é a fivela do meu, eu tô batendo o relógio na fivela do cinto. Todos esses filmes eram abstratos, era aquela coisa, você sabe que, por mais que aquilo assuste, você sabe que aquilo não é real, aquilo é um filme, são atores atuando na frente da câmera, nada daquilo é real, aquilo não vai acontecer nunca. Enquanto os filmes do Apocalipse, filmes do arrebatamento, existia aquela coisa subentendida de que aquilo talvez aconteça enquanto você tá assistindo esse filme. Então, pra uma criança de 8 anos, aquilo era aterro. Eu acho que meus pais não fazem a menor... Vai ser interessante ver a reação dos meus pais assistindo esse vídeo, porque eu acho que eles não têm a menor noção, não sei se eu já te conversei sobre isso com eles. Eu não sei se eles têm a menor noção de que aquilo me traumatizou profundamente quando eu era criança. Eu tinha pavor, cara, eu chorava, acordava chorando com medo, tá ligado? Eu ficava com muito pavor disso. Foi um trauma absurdo por causa dessa crença que eles, né, me deram, de que um dia eles vão desaparecer. Basicamente, um dia eles vão desaparecer e eu vou ficar aqui sozinho. Eu não sei se a comunidade cristã atual ainda interpreta tanto, porque esse negócio do arrebatamento, a interpretação de certas passagens bíblicas como confirmação de que um dia Jesus vai voltar e vai acontecer um arrebatamento e tudo aquilo, isso é o que eles chamam de... Eu não sei o nome em português, porque eu não conhecia esse dogma quando eu era moleque, morava no Brasil, eu entendi isso como o dogma certo, a interpretação certa. Hoje eu vejo que não é bem assim. Eles chamam isso de Premillennium Dispensationalism. Eu acho que é o termo em inglês, PMD é a sigla que eles usam. E hoje eu sei que isso é apenas uma de várias interpretações possíveis desses textos bíblicos. Então tem cristãos hoje em dia que não acreditam que vai acontecer um arrebatamento, que não acham que o que João escreveu no livro de Apocalipse era específico o que estava acontecendo em relação ao povo judeu, aquela região do mundo e o Império Romano na época. Então, tem vários cristãos, eu fico curioso de saber mais ou menos qual é a proporção disso, porque como eu falei, quando eu era moleque, a minha experiência é que todos os cristãos, eu só conheci realmente aquele pequeno círculo em que eu habitava, todos os cristãos interpretam dessa forma, e hoje eu vejo que não é bem assim. Enfim, o que eu quero perguntar pra você? Você que talvez era cristão ou não é mais, ou enfim, ainda existe essa crença tão popular, essa interpretação do arrebatamento, conforme, como eu te falei aqui, que essa interpretação, talvez você conhecesse essa interpretação já, talvez você nunca tinha ouvido falar, mas essa era a experiência que eu tive no mundo evangélico brasileiro em relação às profecias pro final do mundo. Ainda existe isso ainda é uma crença bem popular, ou não? Isso é hoje em dia mais visto como uma coisa mais nas margens o que o mainstream cristão atual brasileiro interpreta. Como é que eles interpretam essas coisas? Isso eu quero saber de você. Mas é isso aí, gente. Até a próxima. E outra coisa, eu já filmei vários Beba lê a internet, a gente trabalha em horários completamente opostos. Eu acordo de manhã, ela já saiu pro trabalho dela, e aí quando eu saio pro meu trabalho, ela não voltou pra casa ainda, quando eu chego em casa do meu trabalho, ela tá dormindo. Então a gente não tem muito tempo pra ficar junto, e quando a gente tem, a gente não vai ficar se preocupando em fazer vídeo, né? Então, naquele dia que eu filmei aquele Beba lê a internet, a gente filmou outros 5. Então, aos poucos eu vou soltando aqui, por isso que eu sabia, eu falo isso logo agora, porque eu sei que alguém vai perceber que ela tava sempre usando a mesma camiseta, e é por isso, porque a gente pediu um dia pra gravar tudo pra vocês, pra ter mais conteúdo pra vocês. Enfim,